Olá, meu nome é Pedro Henrique e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei de Coulomb, ok? Primeiramente, temos que saber o que é a Lei de Coulomb. Bom, é uma lei da física que estabelece a força eletrostática entre duas cargas elétricas, sendo proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que isso significa? Significa que se, por exemplo, eu tiver duas cargas em um espaço, em um campo, em algum local, essas cargas vão interagir entre si. Significa que elas vão ter uma força que vai ou atraí-las ou repeli-las. Essa atração ou repelimento vai depender de propriedade da carga que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, certo? O que é interessante de notar agora? Note que eu tenho uma carguinha pequenininha e uma carguinha maior aqui, como exemplo, certo? Vocês podem ver aqui através das setas que elas estão se atraindo. Com o tempo, elas vão começar a se aproximar, se algo não as impedir disso, ok? Então, o que a lei de Coulomb pode nos dizer sobre isso? Ela vai nos auxiliar em dizer qual é a dimensão da força que está atraindo essas duas cargas uma para a outra, ok? E como nós conseguimos calcular essa força, certo? Nós vamos conseguir calcular essa força através da lei de Coulomb, que está descrita aí no slide. Temos aqui que a força, o módulo da força, que é representado por essas barras, é igual a uma constante vezes a nossa carga, certo? Vezes uma carga de prova. O que é essa carga de prova? Bem, inicialmente nós queremos saber a força que a nossa carga está causando em um meio, certo? Nós podemos sim querer saber sobre duas cargas diferentes, mas às vezes nós só queremos saber sobre uma única carga. O que aquela carga está causando de interação no meio que ela está. Então eu tenho uma carga, que é a que nós queremos descobrir, e uma carga de prova que eu vou colocar ali para essa força existir, porque não existe força eletrostática se eu não tiver pelo menos duas cargas no meio. Eu preciso de ao menos duas cargas para ter alguma força atuando nesse meio, ok? Tudo isso está sendo dividido pela distância dessas duas cargas ao quadrado, tá ok? Esse quadrado é importante de ser analisado, por quê? Isso vai nos mostrar que a distância importa de uma maneira bem incisiva. Se essas duas cargas começarem a se afastar muito, como a distância está ao quadrado aqui, note que o denominador vai ficar muito grande se essas cargas se afastarem muito, porque além delas se afastarem, ela está ao quadrado. O resultado vai estar elevado ao quadrado. Então essa força vai ficar muito pequena. Já o contrário também. Se essa distância ficar muito pequena, a força vai ficar muito grande, porque ela vai estar sendo diminuída ao quadrado também. Essa distância vai estar sendo diminuída ao quadrado. Então, a distância altera muito a força atuante em uma carga, ok? Aqui embaixo nós temos as unidades, a força em Newton, a constante, que eu já vou explicar mais à frente o que é essa constante, em Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. A carga em Coulomb, a carga de prova também em Coulomb, e a distância é em metros, ok? Nós devemos fazer algumas considerações. A primeira consideração é de que entre duas cargas elétricas, a força é proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, o que eu tinha dito anteriormente. A carga ela está sendo inversa à distância. Se a distância for muito grande, a força vai ser muito pequena. Se a distância for muito pequena,
a força vai ser muito grande, ok? E agora nós vamos falar um pouco sobre a constante. O que é essa constante? Ela é uma constante chamada de constante eletrostática do vácuo. A constante que geralmente nós vamos usar. Essa constante é uma constante que vai dizer as condições do meio para aquela força atuar, tá ok? Eu tenho uma constante que vai me dizer o quanto aquele meio, o meio onde as cargas estão, o local, está interferindo na força que as duas atuam entre si, certo? Por exemplo, vamos pensar num exemplo, numa analogia. Imagina que você está em um campo de futebol, segurando uma corda. No outro lado do campo tem uma outra pessoa segurando uma corda também. Você e outra pessoa estão tentando se puxar uma a outra devagarzinho. E o campo está vazio, ok? É muito mais fácil do que se nesse campo tiver muitas pessoas transitando, ok? Se nesse campo tem muitas pessoas transitando, a sua corda vai ser encostada para as outras pessoas, repuxada, e vai ser mais difícil você puxar a pessoa específica que você está tentando do outro lado do campo, certo? Isso é mais ou menos como funciona essa constante. Ela é a dificuldade que esse meio vai estar impondo à nossa força de agir, tá ok? Com isso, nós vamos entrar agora um pouquinho em atração e repulsão. É bem fácil de se definir. A atração e repulsão é uma característica que as cargas têm quando elas estão interagindo entre si. Se as cargas têm sinais iguais, por exemplo, se tiver sinal negativo e sinal negativo, elas vão se repelir. Sinal positivo com sinal positivo também vão se repelir, vão ter o efeito da repulsão. Quando elas têm cargas opostas, elas vão se atrair, que é o caso do negativo e positivo, ok? Certo, como é que a gente pode ver o gráfico da função da lei de Coulomb? É um pouco intuitivo de se pensar que ele vai ser um gráfico que nas suas extremidades ele vai ter um crescimento muito rápido. Já no seu meio, ele vai ter um crescimento mais lento, certo? Por quê? Porque eu tenho uma distância ao quadrado no denominador. O que isso significa? A distância, como eu disse anteriormente, ela vai afetar muito a nossa lei de Coulomb, a nossa força. Por quê? Se eu tiver uma distância de 5 metros entre duas cargas, ok? Isso ao quadrado vai ser 25. Vai ser as cargas dividido por 25, ok? Agora, se eu aumento essa distância um pouco mais, eu aumentei para 6 metros. O quadrado disso é 36. Olha o salto que a gente deu. 1 metro aumentou de 25 para 36 o denominador. Se eu aumentar a minha distância para 10 metros, eu vou ter no denominador o valor 100. Ou seja, nós tivemos um salto enorme com uma distância não tão grande assim. Então, isso quer dizer que conforme nós vamos aumentando a distância, o grafo vai começar a se comportar de uma maneira muito rápida, como nós podemos ver no gráfico a seguir, certo? Nós podemos ver aqui, ó, que mais para o meio do gráfico ele se comporta de uma maneira mais suave, mas chegando na extremidade dele aqui, próximo de zero e indo ao infinito, ele se comporta de uma maneira mais rápida. Ele sobe aqui com uma velocidade muito grande. A força sobe muito rapidamente. Como aqui, ela decresce muito rapidamente também, certo? Você pode ver que aqui, ó, é quando a distância já está ficando muito grande ou quando a distância está ficando muito pequena, que foi o que eu disse. Isso daí se dá pelo fato da distância estar sendo elevada ao quadrado, tá ok?
Para terminar, nós temos aqui um exemplo básico de uma questãozinha boba para fazer, onde duas partículas estão eletricamente carregadas com uma carga de 1 milicoulomb e 2 microcoulombs e são separadas no vácuo a uma distância de meio metro. Eu quero que vocês me digam qual é a força existente entre essas cargas. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que pegar a lei de Coulomb, que foi mostrada anteriormente, e colocar esses valores lá, fazendo os seus respectivos cálculos para colocá-los no Sistema Internacional de Medidas, ok? Em Coulomb e metro, ok? Com isso, nós temos aqui a resposta, que foi 72 newtons. Nós fizemos as devidas multiplicações, a constante vezes a carga, vezes a outra carga, dividido por a distância ao quadrado. Ok? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 18. 10 elevado a 9, eu vou fazer as regras de potência. 10 elevado a menos 6, 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Eu tenho 18 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho 18 dividido por 0,25. Isso vai me dar 72 newtons, ok? Um exercício básico para vocês entenderem como é que a força funciona utilizando a lei de Coulomb para cargas, certo? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau e bons estudos!